Eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. Salmo 145, versículos 1 e 2. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, dia de rendermos graças, de louvar a Deus. Quando nós lemos um salmo como esse, nós vemos que o salmista, ele adentra na presença de Deus com o coração alegre por poder agradecer a Deus, por poder experimentar a presença de Deus, por poder louvar a Deus. Muitas vezes, no início do culto, nós estamos aqui iniciando o nosso culto, a nossa transmissão online. Nós temos diversos sentimentos que nós trazemos diante de Deus. Algumas pessoas tiveram semanas boas, com boas notícias. Outras pessoas tiveram uma semana difícil, uma semana marcada por notícias não tão alegres e felizes. Mas o nosso chamado, para quando nós adentramos a presença de Deus, é agradecer Ele e louvar. Porque tanto as coisas difíceis, quanto as alegrias, em todas elas o Senhor esteve conosco. E Ele se faz presente conosco nessa manhã, fortalecendo o nosso coração, renovando as nossas forças, tratando daquilo que precisa ser tratado, curando as nossas feridas. Por isso eu quero te convidar a orar junto comigo nessa manhã, colocando diante de Deus a sua vida como uma oferta para Deus, de louvor, de adoração. Vamos orar juntos? Querido Deus, Pai bondoso, Pai de amor, nós iniciamos esse tempo especial de culto a Ti, Deus, com o nosso coração, Pai, nas Tuas mãos. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a situação que nós estamos agora e não queremos esconder nada de Ti, porque sabemos que o Senhor nos conhece de verdade. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, acolhe, Senhor, todos os nossos sentimentos, acolhe, ó Pai, como nós estamos nessa manhã. As tristezas, as alegrias, as preocupações, nós colocamos nas Tuas mãos, Deus. Nós adentramos na Tua presença, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor cure a nossa vida, que o Senhor cure a nossa história. E que a gente possa, nessa manhã, mais uma vez, estar diante de Ti, vivendo aquilo que o Senhor nos criou para sermos, sendo adoradores do Senhor, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, então, cantar um hino, começarmos a aquecer as nossas vozes, mas também, durante esse hino, colocar diante de Deus o nosso coração nessa oração tão bonita que vamos fazer cantando. Minha esperança firme está, em Cristo não se abalará, somente nele
santa multidão, em Cristo a rocha firme achei, lugar igual não encontrei, lugar igual não encontrei. Cristo é a rocha em que nós firmamos os nossos passos. Não há lugar igual como estar em Cristo. E estando nele, nós experimentamos a esperança, nós experimentamos a vida, nós experimentamos a possibilidade de sermos curados. Eu quero colocar nesse momento a vida de cada um que está participando aqui conosco. Quero te convidar a esse tempo de oração, um tempo de intercessão. É um convite para confiar. É um convite para colocar a sua vida, firmar a sua vida na rocha que é Cristo. Tanto a sua vida, os seus pedidos, quanto as pessoas também pelas quais você tem orado. Vamos, nesse momento, colocar diante de Deus a nossa vida, sabendo que Ele é a rocha firme para nós. Senhor Deus, Pai bondoso, nós estamos aqui na Tua presença, diante do Senhor. Gratos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente conosco. E colocando diante de Ti os nossos pedidos, colocando diante de Ti a nossa vida, colocando diante de Ti a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja, Deus. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada irmão que está participando conosco aqui, pedindo, ó Pai, que o Senhor, nesse momento, escute, acolha as orações de cada um, Senhor. Aqueles irmãos que estão enfrentando um tempo de abatimento, de desânimo, espiritualmente fracos, ó Pai, eu quero interceder por esses irmãos nesse momento, pedir, ó Pai, que o Seu Santo Espírito visite, que a Tua mão bondosa renove e que todo esse sentimento, todo esse desânimo, Pai, possa ser levado cativo a Ti. Eu quero colocar diante do Senhor também, ó Pai, meus irmãos, minhas irmãs, que estão passando por dificuldades familiares, Deus. E eu quero pedir a Tua intervenção, que o Senhor visite esses relacionamentos, que o Senhor traga a saída para questões às vezes que parecem impossíveis de serem resolvidas, que o Senhor traga a mudança e a transformação necessária por meio do Teu Evangelho. Quero colocar diante do Senhor também, Pai, as pessoas que estão passando por necessidade financeira, pedir, ó Pai, que o Senhor visite aquelas pessoas que estão buscando um emprego. Pedir que o Senhor venha com a Tua mão poderosa para mudar essa situação, abrindo as janelas do céu, Pai, derramando do Teu sustento, da Tua bênção na vida de cada pessoa. Eu peço, Pai, por aqueles que estão buscando, que estão em processo de admissão, que o Senhor seja favorável, Deus, dando a possibilidade dessas pessoas experimentarem o Teu cuidado, abrindo essa porta de sustento. Quero pedir também, Senhor, por tantas pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, a dificuldade que nós estamos vivendo, essa pandemia, Deus. Nosso coração já está farto de perder pessoas. Nossas emoções já estão drenadas de ver gente querida sofrendo. Nós pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Eu peço por aqueles que estão no meio da luta, Deus. Irmãos da nossa Igreja Nacional também. O pastor Ricardo, pastor Aguinaldo. Eu oro pela pastora Jaqueline, pelo seu luto, Pai. E tantas outras pessoas que estão enfrentando isso. Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Traz cura para aqueles que estão enfermos.
Traz, ó Pai, consolo para aqueles que estão tristes, Deus. Pessoas também que estão enfrentando outras situações de saúde. Pai, traz o teu renovo, a tua restauração, derrama da tua cura, Deus. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus da vida. E nós esperamos em Ti, que o Senhor seja a nossa fonte. Nós oramos colocando diante de Ti todos esses nossos pedidos e tantos outros, ó Pai, que precisam ser feitos, sabendo que o Senhor conhece a nossa vida, que o Senhor conhece as nossas necessidades e que o Senhor é bom. E é por isso que a gente ora a Ti, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Com a nossa esperança firme em Cristo, nós também olhamos para frente, para o mundo novo que se apresenta em Jesus. Vamos cantar mais um hino. Homens fortes, chama-nos Jesus para um novo mundo construir. As espessas trevas passarão e haverá clara luz, áureo resplendor. Corajosos levantemos nossos braços libertados, convocados para a luta. Somos nós, pelos que morreram antes, pelos que são perseguidos, de pé, pelos que sofrendo seus grilhões estão. Grave a hora, última soou, morreremos, mas ressurgirá. Novo mundo com Jesus Senhor, e nele há de reinar fraternal união. Liberdade proclamemos e justiça para todos, igualdade sobre o mundo raiará. Não é nunca derrotado quem por Cristo está lutando. De pé fomos nós chamados, temos de vencer. Sou somente uma criança querendo ser herói, alguém segundo o coração de Deus. Por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer favor. Por dentro só a dor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar. Ser usado pelo Espírito é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pra teu louvor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Senhor
Nós estamos na série do livro de Gálatas e hoje eu gostaria de ler um único versículo que é como um centro deste livro e uma palavra muito simples, mas muito profunda. Quero convidá-los para orarmos nesse momento. Pai querido, pedimos que o Teu Espírito e a Tua palavra nos falem. Precisamos da iluminação que vem do Senhor para acessarmos em profundidade aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que a Tua palavra quer nos dizer, o que o Senhor quer transformar em nossas vidas, o que o Senhor quer libertar. E por isso pedimos a Tua ajuda. Recebe essa oração em nome de Jesus. Amém. O texto é Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Liberdade, o centro de todo o Evangelho. Mas deixe-me falar um pouco da nossa sociedade. Parece que o foco da nossa sociedade é outro. O centro da nossa sociedade é felicidade e não liberdade. A felicidade é esse estado, fazendo uma interpretação então dessa nossa cultura, é esse estado de bem-estar em que de alguma forma eu sou poupado de dores, sofrimentos, sou poupado de coisas difíceis, sou poupado de oposições, sou poupado de dores. E assim as pessoas buscam a felicidade nessa perspectiva de serem poupadas de coisas difíceis, de coisas ruins, de necessidades. O grande problema é que esse centro da sociedade é transportado, como por assim dizer, para a experiência da fé. As pessoas também imaginam que o propósito de Deus é tornar as pessoas felizes. Eu gostaria de pontuar bem aqui, não é que Deus nos quer infelizes. Também não significa que a vida cristã ela tem a sua identidade em dor, sofrimento. Não é isso. Mas o foco do Evangelho, o centro do Evangelho, é a liberdade e não a felicidade. Esse é o grande erro que, durante toda a história, de alguma forma, as pessoas têm vivido, de transportarem para o relacionamento com Deus ou para a experiência de fé, uma necessidade, um centro, uma expectativa, que não é aquela central do Evangelho. As pessoas querem ser felizes. A proposta de Deus é que as pessoas sejam livres. As pessoas não querem ter necessidades, nem dores, nem sofrimentos, mas a proposta de Deus é que elas sejam livres. Há uma expressão chamada gaiola dourada, que é mais ou menos o seguinte: de você viver uma situação de muito conforto, de muito suprimento, mas ainda é uma prisão. E as pessoas se conformam, em grande parte, com isso. Eu posso não ter liberdade, desde que eu tenha dinheiro, felicidade, que eu tenha tantas outras coisas. É o que a gente chama de gaiola dourada. Muitas pessoas já criaram passarinhos, como animais de estimação nas suas casas. E todo passarinho na gaiola, ele é muito bem tratado. Ele pode até ficar mais gordinho que o passarinho da natureza. O passarinho da gaiola, ele não precisa correr atrás de alimento. Todo dia o alimento está ali, na gaiolinha para ele. Ele não precisa ir atrás de água. Todo dia tem a água ali na gaiolinha. Ele não precisa se cansar voando, ele não precisa se esforçar. Tudo ele recebe ali naquela gaiolinha. A felicidade é mais ou menos isso.
essa sensação de que eu tenho tudo, mas eu não posso voar. Grande parte das pessoas vive assim, se contenta com uma gaiola dourada. Pessoas, desde que tenham o seu carro do ano, o seu celular, a sua casa, as suas casas, as suas viagens, tudo recebido dentro de uma gaiolinha. Ela é dourada, é maravilhosa, mas continua sendo uma gaiola. Deus não quer nos alimentar como animais de estimação, como bichinhos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e liberdade é uma qualidade que a gente recebe de Deus. Esse texto que nós ouvimos diz: Cristo nos libertou, uma ação definitiva de Deus e uma ação que só Deus, exclusivamente Deus, pode realizar. E ele diz: nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Há um propósito dessa ação de Deus. Deus nos criou para a liberdade e não para outra experiência. Mas há um compromisso de esforço nosso, quando ele diz: por isso continuem firmes como pessoas livres. Ou seja, há uma ação, um esforço nosso, não de conquistar a liberdade, porque a liberdade é algo que a gente recebe de Deus, mas de manter aquilo que a gente recebeu. É como a unidade na igreja, por exemplo. A unidade na igreja não é conquistada pelo nosso esforço, mas é um presente que nós recebemos de Deus por termos o mesmo Pai. Mas assim como a unidade, a liberdade, ela precisa ser mantida com muito esforço para que não percamos. E ele termina dizendo: o grande perigo de nós nos tornarmos escravos novamente. O que esse texto está nos falando, nos desafiando e nos orientando? Nós fomos criados para a liberdade, não fomos criados para a felicidade. E aqui eu não quero que você entenda que felicidade e liberdade são antagônicas. Eu só estou corrigindo a ordem e estou corrigindo o conceito. Felicidade, na perspectiva da sociedade, não é a mesma coisa que a paz de Deus, o shalom, a prosperidade que Deus oferece. E também a felicidade, ela é antecedida pela liberdade. Não há felicidade sem liberdade. Nós fomos criados para a liberdade. Talvez muita gente tenha expectativa frustrada, porque imagina que a vida com Deus é o caminho da felicidade. Infelizmente, muitos grupos chamados evangélicos ou cristãos vendem esse produto raso e mentiroso. Aceite Jesus e você vai conquistar todas as coisas. Aceite Jesus e você vai ter dinheiro. Aceite Jesus, você vai deixar de ser empregado, vai se tornar patrão. Aceite Jesus, você vai conquistar a vida de classe média. Aceite Jesus e você vai ter dinheiro. Aceite Jesus e você vai ganhar as coisas. E nesse sentido, apresentando Jesus como um meio para um fim maior. Deus não se deixa instrumentalizar. Deus é início e fim de todas as coisas. Deus não é um pedágio, Deus não é um caminho, Deus não é um bilhete para nós conseguirmos coisas melhores, porque não há nada melhor do que Deus. Nós fomos criados, então, não para a felicidade. Aqui eu quero abrir um parênteses falando de uma dinâmica, de um valor da nossa sociedade, da nossa cultura, que serve como uma fachada de gaiola dourada, que é o consumo. As pessoas imaginam, quanto mais elas podem consumir, mais felizes elas irão se tornar. Por isso, não é por acaso
que a nossa sociedade é bombardeada por propaganda de novos produtos, o tempo todo, todos os dias. Porque as pessoas são levadas a crer que, se elas consumirem tudo aquilo que tudo aquilo que está proposto para elas, elas serão felizes. E quem não consegue consumir não é feliz, fica faltando uma parte. E é isso que a nossa sociedade propõe: uma gaiola dourada. Não importa se você está numa gaiola, se você consegue consumir todas as coisas, está tudo bem. O Evangelho de Jesus propõe um outro centro, que é o da liberdade. Quando Deus cria os seres humanos, Deus os cria parecidos consigo mesmo. E Deus dá liberdade para esses seres humanos. Algumas pessoas, ao lerem o livro de Gênesis, que fala da criação dos seres humanos, dos seres humanos no mundo e da escolha errada que eles fazem, questionam: mas por que Deus permitiu que eles errassem? Talvez não seja muito fácil explicar isso, mas no mistério das Escrituras, Deus decide criar os seres humanos com vontade e liberdade de escolha. Deus não cria pets, Deus não cria bichinhos de estimação. Deus cria seres à sua imagem e semelhança. Seres que são responsáveis pelas suas escolhas. Mas quando o homem recebe essa liberdade para escolher, o homem ou a mulher, essa liberdade original antes da queda, poderíamos até dizer que, de alguma forma, eles tinham livre-arbítrio, poderiam escolher livremente, condição para escolher, porque eles ainda não eram afetados pelo mal. Mas, de alguma forma, eles escolhem errado, escolhem uma vida desconectada de Deus, imaginando que eles seriam livres se eles se livrassem desse relacionamento com Deus. Ainda hoje, muitas pessoas imaginam que relacionamento com Deus significa prisão, significa tolhimento de liberdade. No entanto, desde o início, erradamente o ser humano pensa assim e não percebe que a verdadeira liberdade está justamente na nossa conexão com Deus. Talvez você pense, mas como isso? Quando os seres humanos erram originalmente, escolhem o afastamento de Deus, imaginando que teriam liberdade, eles entram numa gaiola, sem perceber. Eles estão agora aprisionados. No entanto, os seres humanos acreditam ainda que eles têm livre-arbítrio. E deixe-me falar um pouco sobre isso. Essa é um conceito, uma doutrina teológica muito preciosa para nós da teologia reformada. O ser humano, o livre-arbítrio, ou a livre possibilidade de escolha, ou escolher livremente, exige duas condições, não uma só. Exige a condição de você poder escolher, no sentido de ação. Eu posso ir para um lado ou para o outro. Mas, para ser totalmente livre, significa que todo ser humano precisaria não ser afetado por absolutamente nada, para ele ter liberdade, sem nenhuma inclinação, para escolher o que é certo. E isso nenhum ser humano tem. Por isso, nenhum ser humano tem livre arbítrio. Todo ser humano tem um certo arbítrio, mas livre não, porque agora os seres humanos foram afetados pelo mal que a Bíblia chama de pecado. E essa condição não significa apenas atos errados ou ruins. Significa que há um princípio que vive dentro de nós e que nos inclina para fazermos o que é errado. É como um passarinho numa gaiola dizer que ele tem liberdade. E um passarinho na gaiola, ele pode voar, mas ele só pode voar dentro da gaiola.
é essa a sensação ou essa a realidade do ser humano. Ele pode escolher sempre dentro de uma gaiola, mas ele não consegue sair da gaiola, porque isso não está no seu poder. Essa é a escravidão que o ser humano se encontra. Ao longo de todos os textos, ao longo de toda a Escritura, Deus coloca este centro, liberdade, na experiência de fé. Há duas grandes escravidões, por assim dizer, na história do povo de Deus. A primeira é uma escravidão no Egito e a segunda é uma escravidão na Babilônia. No Egito, eles eram oprimidos, eles eram tratados como servos, mas eles tinham comida, tinham casas. De uma certa forma, eles tinham o sustento, mas Deus vai em direção a esse povo e os liberta para que eles sejam realmente livres. Eles foram libertos para serem livres. Embora depois o povo comece a reclamar de que no lugar em que eles estavam, eles não tinham a comida que havia no Egito. Perceba como que essa experiência do consumo como felicidade para os seres humanos é muito antiga, muito mais antiga do que o capitalismo que a gente vive hoje. Segunda experiência é da Babilônia, quando o povo que vivia em liberdade é capturado e levado para um outro país. A terra vira uma colônia e grande parte da população vive como exilado nesse lugar. Novamente, na Babilônia, eles recebem permissão de plantar, construir casas, se casar, se alimentar, mas não têm liberdade. E muitos acabam se contentando com isso. Mas Deus não, Deus vai em direção a eles e os liberta para que eles possam ser realmente livres. Veja, Deus não se contenta em nos ver como passarinhos numa gaiola. Deus não se contenta em nos ver felizes de uma certa forma. Ele quer nos dar também liberdade. O texto que nós ouvimos se refere a um tipo de escravidão que é a escravidão pela religiosidade. Pessoas que haviam experimentado a vida com Jesus são agora bombardeadas por outras pessoas que querem impor gaiola para a experiência de fé, impor limites, impor cercas para a experiência de fé com Jesus. O apóstolo Paulo, que escreve isso, diz que não se coloca absolutamente mais nada na experiência de fé, porque a experiência de fé é graça, é um presente, é um favor que Deus faz e a gente não merece. E nada se acrescenta à graça. Talvez essa mensagem não seja muito popular para alguns ouvidos. Alguém pode perguntar: bom, se é graça de Deus, se Jesus nos libertou, então eu posso fazer absolutamente tudo o que eu quiser? Na verdade, nós sempre pudemos fazer tudo o que a gente quis, de errado. Nós não conseguimos fazer o que é certo. Por isso, Cristo precisa nos libertar. Nenhum de nós precisa liberdade para fazer o que é errado, porque isso nós sempre fizemos. Nós precisamos de liberdade para fazer o que é certo, porque o que é errado, nós já estamos escravizados, já estamos treinados. Por isso, Cristo nos libertou para a liberdade. Como escreveu um teólogo, a liberdade é tanto um meio, um ambiente para a vida com Deus, como o fim. Ela é meio e fim, liberdade e não felicidade. Porque Cristo nos libertou para a liberdade. É importante isso, porque algumas pessoas ainda continuam achando que a experiência com Deus é como um papel em branco assinado por Deus, que você retém e escreve qualquer bobagem, achando que Deus vai validar esse tipo de experiência. Cristo não nos libertou para que a gente possa construir agora, com a chancela da Bíblia, um projeto de riqueza. Cristo
não nos libertou para que nós possamos agora, com a chancela da Bíblia, construir uma vida de individualidade, sem olhar para as pessoas. Cristo nos libertou para que nós possamos fazer o que é correto, de verdade. Por isso, a liberdade é o centro do Evangelho. Além da escravidão da religião, há a escravidão do pecado. De nós imaginarmos que ter liberdade para fazer essas coisas significa realmente liberdade. No entanto, religião e pecado são duas gaiolas diferentes, mas continuam sendo gaiolas. Numa, o que nos aprisiona são as regras ou as estruturas. Na outra, é justamente a plena liberdade para fazer o que está no nosso coração. E o que está no nosso coração é sempre maldade. Nós somos escravos de nós mesmos, do nosso ego, que sempre deseja satisfação, nem que precise usar Deus e usar as pessoas. Nós vivemos a escravidão do dinheiro, pessoas que vivem por causa do dinheiro, por causa do consumo e não conseguem ser felizes se não tiver dinheiro, se não puder consumir. Pessoas que são escravas de status, de reconhecimento, que são escravas de outras pessoas porque elas precisam de validação de outras pessoas. Pessoas, e a gente tem visto isso no nosso país, que são escravas do poder. Elas precisam, elas aspiram, elas sonham com poder, imaginando que ter poder é ter liberdade para fazer o que quiser. Sim, liberdade para continuar fazendo o que é errado. Quando Jesus Cristo sobe numa cruz para morrer, Ele não faz isso porque Ele era um mártir, Ele não faz isso porque Ele queria mostrar que Ele era melhor que os outros. Ele faz isso como um inocente que assume a culpa de culpados. Os seus irmãos humanos, nós, que vivemos numa escravidão e que precisamos de libertação, mas que nós não conseguimos nos libertar, porque isso não está dentro da nossa alçada de resolução. Somente Deus pode libertar. E isso é graça. Isso não é religião, e isso também não é irreligião. É outra coisa. A religião, a religiosidade nunca liberta, ela sempre aprisiona. Não ser religioso também é ter uma outra escravidão, a escravidão da maldade, do pecado, de viver para satisfazer os seus próprios desejos e prazeres, o que é uma escravidão também. Quando Jesus morre na cruz, Ele destrói esse poder que o pecado e o mal tinham, porque Ele cumpre tudo aquilo que um ser humano precisava cumprir, e que eu e você não conseguimos, e por isso nós estávamos condenados à morte física, eterna, morte espiritual. Mas quando Jesus morre na cruz, o seu sangue é derramado. Ele nos compra de volta, compra a nossa liberdade. É como se agora nós fôssemos alforriados. Essa é uma experiência que a gente infelizmente viveu no Brasil, da escravidão. E louvado seja Deus pela experiência da alforria, embora de uma forma não completa, mas libertados da escravidão. É isso que Jesus faz. Ele paga um preço da nossa alforria. É como se Jesus viesse e, ao invés de pôr uma comida, uma água para a gente, Ele abrisse a gaiola e falasse para a gente: agora voa, Deus te fez para a liberdade. Talvez esse seja o grande problema da experiência com Deus. Nós estamos acostumados com algumas poucas sementinhas e um pouquinho de água numa gaiola, segurança. E Deus nos faz voar para a vida. E nessa natureza, nessa criação extraordinária, que tem muita coisa, às vezes nós ficamos perdidos. Mas não é que Deus não cuida, é que fora da gaiola, nós temos muito, muito,
muito mais coisas e muito mais possibilidades do que dentro de uma gaiola. Mas nós precisamos viver para isso, para a liberdade. Quando Jesus Cristo ressuscita, Ele está mostrando o caminho que cada um de nós deve seguir. Que nós morremos para esse mundo da religião, morremos para esse mundo do pecado, da maldade. E agora estamos vivos, livres, fora de qualquer gaiola, para viver para Ele. Nem a morte mais pode nos atemorizar. Vivemos para Deus. Martinho Lutero, o grande reformador alemão do século XVI, escreveu um livro a partir desse texto de Gálatas, da liberdade cristã. E ele coloca um paradoxo, ou um paralelo, por assim dizer, quando ele diz: Cristo nos libertou para a liberdade. O cristão é livre sobre todas as coisas, mas o cristão é servo de todos. Talvez você possa pensar: bom, mas essa não é uma liberdade que eu gostaria, ser servo. Jesus abriu mão de toda a sua glória e majestade, se tornou gente, se tornou servo para nos libertar. Nós precisamos de liberdade para sermos servos de Deus, porque nós sempre fomos servos de outras coisas, escravos de outras coisas, do dinheiro, do egoísmo, do nosso hedonismo, do individualismo, do consumo e de tantas outras coisas. Ser servo de Deus ou ser discípulo de Jesus significa servir a Deus não dentro de uma gaiola, mas na dimensão cósmica, de participar de tudo aquilo que Deus criou, daquilo que Ele fez. Na verdade, nós fomos libertos para sermos quem Deus nos fez para ser. Essa experiência do passarinho na gaiola, ela é triste, mas ela acaba maquiando essa experiência de uma pseudo-liberdade. Alguns veem os passarinhos cantando na gaiola e imaginam que eles estão muito felizes. Eles estão cantando porque recebem comida e a água. Mas não é essa pseudo-liberdade que Deus propõe para nós. Na liberdade de Deus, nós voamos e vivemos o mundo dele. E como nós não temos gaiola, nós podemos ir para todos os lugares e fazer qualquer coisa. E é por isso que o texto diz: nós precisamos continuar firmes na liberdade que nós conquistamos. Nessa metáfora que eu estou usando, é como se o passarinho que teve a sua gaiola aberta saísse voando e, ao invés de ir para uma árvore, tentar achar frutas ou ficar sobrevoando e tentar descobrir onde há alimento, ele voltar novamente para aquela gaiola que ele sabe que tem comida e água e se deixar aprisionar novamente. Quem conheceu Jesus não pode voltar para nenhuma outra dimensão e realidade, porque senão vai se tornar escravo novamente. Ele nos libertou para a liberdade e não para uma outra gaiola. Aquele que é discípulo de Jesus voa. E por isso, ele é livre. Ele está sujeito a outras coisas que pessoas pássaros dentro de uma gaiola não estão. O passarinho numa gaiola, ele não toma chuva. O passarinho numa gaiola não precisa se preocupar em ir atrás do alimento, ir atrás da água. O passarinho da gaiola não precisa se preocupar com temperatura. Ele está preservado.
Mas não foi assim que Deus pensou para nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque Ele sabe que nós conseguimos resistir a todas as coisas dessa vida e ainda permanecermos firmes. Certa vez Jesus, ao olhar para as pessoas que estavam preocupadas com as coisas que estão na gaiolinha, a comida, a bebida, a roupa, disse para elas: olhem para os céus e vejam os pássaros voando. Eles não plantam, não colhem, não têm despensa, mas Deus os alimenta. Não fique imaginando que a sua vida depende da comidinha da sua gaiola, a sua vida depende da providência de Deus. Saia da gaiola, mesmo que ela seja dourada. Lá fora é preciso voar. Lá fora precisa se esforçar. Lá fora pode tomar chuva. Lá fora precisa fugir de alguns perigos. Mas lá fora é o mundo real. E é lá onde Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus nos cuida. Porque quem mora numa gaiola não precisa mais de Deus. Já teve a sua realização, a sua perspectiva e a sua expectativa cumprida. Continue nessa gaiola. Vida lá fora é para quem quer se tornar discípulo de Jesus. Quem quer ser religioso ou quem quer continuar sendo pecador, precisa viver na sua gaiola, fechado, e receber a sua comidinha na sua gaiola. Mas quem quer ser discípulo de Jesus, não pode mais viver na gaiola, precisa voar, precisa participar do projeto de Deus no mundo, no cosmos. Há uma história muito interessante de um pássaro no Paraná, a chamada gralha azul, ave símbolo. Talvez alguns não conheçam, mas no Paraná tem um pinheiro, um tipo de pinheiro que os galhos formam como que uma copa de mãos abertas, chamada araucária. E ela produz o pinhão. Eu não sei como explicar pinhão, mas é um tipo de semente que está envolvida por uma casca e que a gente pode assar ou cozinhar, e é um dos alimentos prediletos de nós, curitibanos e paranaenses. Mas na história da cultura paranaense, há a gralha azul que pega essa semente e ela enterra para guardar. E quando ela faz isso, ela não sabe, mas está plantando uma nova árvore. Quando ela volta para procurar semente, ela não encontra mais, porque essa semente se tornou uma árvore. E eu acho essa uma metáfora muito bonita para quem é discípulo de Jesus. Quem está numa gaiola tem a comida, mas não tem condição de plantar absolutamente nada. Vai nascer e vai morrer, sem participar da criação de Deus. Quem está lá fora na natureza, o discípulo de Jesus, passa por chuva, frio, calor, dificuldades, ventos, outros animais perigosos. Às vezes tem muita comida, às vezes não tem. Precisa encontrar abrigo, precisa construir. Mas há uma coisa que o discípulo de Jesus pode fazer e participar daquilo que Deus está fazendo. Semear. Semear sementes de um reino que já chegou e que vai se completar. Talvez, como curitibano, eu imagino o reino de Deus como uma grande floresta de araucárias, recheada de pinhão, mas também de aves e animais livres para participar de toda a criação de Deus. Nós, como seres humanos, fomos chamados para sermos livres. Livres para fazer o que é certo e que nós não conseguíamos porque estávamos presos. Cristo nos libertou para nós fazermos o que é certo. E agora os discípulos de Jesus não só podem voar, mas podem plantar, podem formar famílias junto com outros que são diferentes, mas que também são livres. A igreja
não é um zoológico onde as pessoas estão presas. Não é uma grande gaiola de passarinhos que foram ali confinados. Mas a igreja é uma grande árvore onde passarinhos diferentes e de todos os lugares vêm se aninhar nessa árvore. Eu fico pensando também no nosso Brasil tão sofrido. Há um hino que tem a seguinte frase: liberdade, abre as asas sobre nós. Eu fico pensando na história do desenvolvimento das nações. Há um desejo, não de felicidade, mas um desejo de independência. E, nesse caso, é o equivalente de liberdade. As nações querem liberdade para decidir os seus destinos. O grande problema é que o coração do ser humano continua o mesmo. E uma nação que tem os líderes com o coração sujo, com o coração infestado de corrupção, nunca será livre. Continua sendo injusta. Os nossos irmãos brasileiros, nós, como nação, continuamos vivendo numa gaiola, para alguns dourada, para outras miserável. Enquanto o nosso país, e eu digo, enquanto os nossos líderes, não tiver essa experiência de realmente conversão, e aqui eu não estou dizendo que nós precisamos de mais evangélicos, porque infelizmente nós temos muitos evangélicos na camada de liderança da igreja, mas poucos discípulos de Jesus, porque ser evangélico hoje não é a mesma coisa que ser discípulo de Jesus, originalmente falando. Infelizmente, nós precisamos de homens e mulheres que sejam líderes na nossa nação, que tenham o coração voltado para Deus e não para sua ambição política. Nós precisamos de homens que querem buscar a liberdade que vem de uma experiência com Jesus, e não como um projeto político, ideológico, partidário. Eu continuo acreditando na frase desse hino: liberdade abre as asas sobre nós, porque nós precisamos de liberdade, de uma liberdade que vem de Deus. Assim como na igreja, infelizmente, a gente ainda encontra gente na igreja que vive uma religiosidade e quer formatar aqueles que são discípulos de Jesus na sua própria religiosidade. E como pastor, eu quero dizer para você que é membro da nossa comunidade, fique longe dos religiosos, de fora e de dentro da igreja. Pregue o evangelho de Jesus para eles, mas não siga o que eles estão fazendo. Não se deixe enganar por formatações, por modismos, por estruturas, por regras, rituais, cerimônias, seja lá o que for. Você já foi libertado por Jesus. Não se dobre mais a nenhuma destas coisas. Quem é livre consegue sonhar. No dia 28 de agosto de 1963, um homem chamado Martin Luther King Jr., um pastor negro nos Estados Unidos, reuniu uma multidão de centenas de milhares de pessoas no Lincoln Memorial, em Washington. E ele estava lutando pelos direitos das pessoas, especialmente dos negros, que no papel tinham, de alguma forma, a condição de cidadania, mas na prática, em muitos estados, especialmente Mississippi, no Alabama, eram tratados como membros de segunda categoria e, às vezes, continuavam sendo tratados como coisas, como escravos. E esse homem faz um discurso memorável dizendo que ele ainda sonhava em que um dia as crianças negras e as crianças brancas caminhariam pelas montanhas de mãos dadas, em que os ex-escravos e os ex-donos de escravos também dariam as mãos e viveriam a liberdade.
E ele estava dizendo para uma nação que se julgava defensora da liberdade, dizendo que essa liberdade ela caminha junto com a justiça e com a verdade. Não há liberdade sem justiça. E nós, como discípulos de Jesus, que fomos livres, libertados, e voamos e participamos do projeto de Deus, ainda aguardamos uma experiência maior. Quando o Senhor Jesus, o mesmo que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou e voltou para o Pai, um dia virá e encerrará a história como conhecemos, destruirá todas as gaiolas e o reino será definitivamente implantado. E assim como Martin Luther King Jr. disse no final do seu discurso, free at last, nós também, discípulos de Jesus, quando o reino chegar, poderemos dizer, finalmente livres, finalmente livres. Quero convidar você para um tempo de oração, colocando sua vida diante do Senhor. Pai querido, louvado seja o Senhor, por ter destruído todas as algemas e correntes que nos aprisionavam e ter nos dado a liberdade em Cristo. Ajuda-nos, como discípulos, a ficarmos firmes e não cairmos nas armadilhas da religiosidade e do pecado e acabarmos voltando de novo para a escravidão. Mas que o Teu Espírito nos conduza para continuarmos voando em liberdade. E mais do que isso, podemos semear sementes do reino nesse mundo envolto em felicidade ilusória e pseudo-liberdade. Recebe a nossa imensa gratidão, porque se somos livres, é por graça do Senhor. Estávamos cegos e não percebíamos, éramos surdos e não percebíamos, estávamos mortos e não percebíamos, até que o Senhor Jesus entrou em nossas vidas e nos mostrou a verdadeira vida, a liberdade. Por isso, nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Amém. Preciosa graça de Jesus, o infeliz salvou. Eu cego estava, deu-me luz. Perdido e me buscou. A graça então meu coração do medo libertou. Preciosa salvação.
coração, que a graça me ganhou. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo o meu viver. Nesse mês que nós vamos adentrar agora, um mês muito festivo para nós, nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja e também aniversário da Igreja Nacional. E assim como nós fizemos no mês de maio, nós queremos durante esse mês, então, estarmos juntos em oração pelas famílias da igreja. Foi um movimento muito legal, muito especial, que nós queremos retomar, então, durante esse mês de aniversário. E isso vai ser acompanhado, então, também do nosso devocionário, que se inicia a partir de quinta-feira e que nós vamos seguir juntos durante todo o mês. Então, fique atento, você, se já participa das nossas redes sociais, você participa lá do nosso grupo do WhatsApp, você vai receber, então, lá o devocionário, o digital, para seguir lá. E talvez um ou outro irmão que não tenha acesso à internet, que precise do devocionário impresso, nós também entregaremos o devocionário impresso. Mas esteja junto conosco durante esse mês, nesse tempo de devoção ao Senhor, gratidão pela vida da nossa igreja e também oração pelas famílias. Um outro aviso que eu gostaria de dar também é sobre a mudança de horário do nosso culto da noite. As medidas sanitárias em Campinas foram alteradas durante os últimos dias, trazendo então o toque de recolher para 7 horas da noite. Por conta disso, então, nós decidimos iniciar o nosso culto da noite a partir das 5:30 da tarde. Geralmente era 6:30 da tarde, agora é 5:30 da tarde, durante esse período, então, que vamos ter o toque de recolher às 7. Participe conosco também, se programe, é um pouquinho mais cedo, mas vai ser um tempo especial, bom, como tem sido também. Nós contamos com a sua presença. Então, domingo, às 5:30 da tarde. Hoje, logo mais, estaremos juntos nesse culto de adoração. Quero, nesse momento, então, fazer uma oração para encerrarmos o nosso culto, trazer a bênção, e nós vamos cantar juntos o Amém. Bondoso Deus, Pai de amor, Pai de graça, obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que nos liberta, pela ação de Jesus, de nos trazer de volta para Ti. Que cada um de nós, Pai, possa viver essa liberdade com muita sabedoria, viver essa liberdade com muita alegria e gratidão. Que nunca, ó Pai, a gente dê um passo para trás, mas que cada dia mais a gente avance na Tua direção, direção da vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
que o grande amor de Deus, a graça libertadora de Jesus, o Filho, que o poder, o consolo, a força do Espírito Santo esteja com você hoje, esteja com a Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém.